O Senhor ainda tem uma palavra para ministrar nos nossos corações essa noite. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos nessa série, nesse mês de março, falando sobre essa série, quando o fim se torna um começo. E tem edificado muitas nossas vidas, né? Nós temos aprendido demais. E é com base nesse texto aqui de João 19:30, que diz: tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então aqui, gente, parecia ser o fim de tudo. Eu fico imaginando os discípulos, as mulheres, as pessoas que caminhavam com Jesus ali naquele tempo, olhando para tudo aquilo. Depois de eles terem acompanhado de perto ali, Jesus sofrendo, Jesus apanhando, Jesus ali naquela cruz, ali naquele momento, ainda eu acho que eles olhavam e ainda pode ser que tinha uma esperança dentro do coração deles de pensar, ele é o Filho de Deus, ele vai sair dessa cruz, ele vai conseguir se levantar dali. Mas aí vai passando, eles vão perdendo as esperanças deles, eles vão vendo que Jesus ali está nos seus últimos momentos de vida, até que Jesus entrega o Espírito e diz, está consumado. Então ali naquele momento para eles, olhando, se colocando no lugar deles, acabou tudo agora. Pode voltar a pescar, pode voltar para a antiga vida, pode voltar a fazer o que fazia antes, porque ele morreu. Só que depois eles foram entender que, na verdade, era o início de tudo. Estava sendo o começo de tudo aquilo que Deus estava fazendo. Glória a Deus por isso. E o que eu quero falar hoje aqui não é uma grande revelação, não é algo que você não tenha ouvido ainda, não é algo novo, mas é o puro e simples, o verdadeiro evangelho, o simples evangelho de Jesus. E eu queria que a gente fosse lá, então, para o livro de Números, em uma história que vai ilustrar aquilo que a gente vai falar hoje aqui. Então, vamos lá. Números 21, do 4 ao 9. Você pode abrir na sua Bíblia, vai estar sendo passado aqui no telão também. Números 21, do 4 ao 9, diz assim. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Amém? Então aqui nós temos uma história muito conhecida do Antigo Testamento. E para a gente entender aqui a história, entender o contexto, na semana passada o irmão Ezequias ele ministrou aqui que Moisés ele teve um encontro sobrenatural com Deus em uma sarça que ardia em chamas e não se consumia. E ali naquele lugar, naquele momento, Deus então ele dá o chamado para Moisés de que ele seria o libertador do povo de Israel, que naquele tempo vivia oprimido no Egito. E Moisés, ele obedece o chamado de Deus para a vida dele, com grande poder, com grandes maravilhas, ele liberta o povo de Israel do Egito, das mãos do faraó. E então, o povo de Israel, ele sai, com Moisés e com seu irmão Arão, do Egito e começam a vagar pela terra, pelo deserto, em direção à terra prometida. Deus consegue, Deus tira eles de lá, Deus com grande poder, grandes maravilhas, ele liberta o povo de Israel junto com Moisés, ali do Egito, para eles irem em direção à terra prometida. E já ali de cara, naquele momento onde eles saem ali do Egito, eles já veem o mar se abrindo. Eles já chegam ali, Deus já fazendo o mar se abrir, eles conseguem atravessar
por dentro do mar, em terra seca. Olha o que Deus faz por eles. Imagina eles com 2 colunas gigantes de água e eles passando por ali no meio do mar, em terra seca. Depois disso, Deus ele manda uma coluna de nuvem que protegia eles no deserto do calor, que protegia eles. Depois, à noite, ele manda uma coluna de fogo que aquece e que ilumina o caminho para eles passarem. Deus ele transforma as águas amargas de um lugar em água doce para eles beberem. O povo reclama que não tem pão, que Moisés tirou eles do Egito para eles morrer de fome no deserto. Deus manda um maná. O povo reclama que não tem água. Deus faz brotar, jorrar a água da rocha. O povo reclama que não tem carne. Deus manda codornizes e por aí vai indo. Gente, para nós entender um trajeto do Egito até a Terra Prometida, que é o que eles iam fazer, é de mais ou menos 425 quilômetros, o que daria, como na época eles caminhavam a pé, daria mais ou menos 30, 40 dias a pé. Porém, o povo levou 40 anos dentro de um deserto, aonde eles levariam 30, 40 dias mais ou menos, eles levaram 40 anos vagando ali em círculos por conta do pecado, da murmuração, da rebeldia, da dureza de coração. E até que a gente chega aqui, então, nesse texto onde a gente leu. E aí, ali no versículo 4 desse texto que a gente leu, diz que o povo estava no caminho do Mar Vermelho. E aí diz que eles se tornaram impacientes pelo caminho. E eles começaram a falar de novo contra Deus, falar contra Moisés. Foi por isso, foi para a gente morrer aqui que vocês nos tiraram do Egito, onde a gente tinha pão, onde a gente tinha comida à vontade? Foi para a gente morrer aqui? Aqui não tem comida, não tem água? Nós detestamos essa comida miserável. Olha só, gente, comida miserável. O que eles se referiram ao maná fresquinho que Deus mandava do céu para eles. Então, olha o nível da ingratidão, o nível da murmuração, o nível da dureza de coração desse povo. E o Salmo 78, ele retrata um pouco de como era o coração desse povo. Olha só o que o salmista diz. Salmo 78, a partir do versículo 8, diz assim: Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Os homens de Efraim, flecheiros armados, viraram as costas no dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a viver de acordo com a sua lei. Esqueceram o que ele lhes tinha feito, as maravilhas que lhes havia mostrado. Ele fez milagres diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha e água brotou e jorrou em torrentes, mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se, atacou Jacó com fogo, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus e nem confiaram em seu poder salvador. Então, olha só como esse texto mostra como era o coração desse povo. O coração rebelde, um coração desleal, um coração que não amava Deus, totalmente distante de Deus. E aí, no versículo 6 ali do texto de Números que a gente leu, a gente vê que Deus, então, ele utilizou serpentes venenosas para castigar o povo. Né? Pesquisando, eu descobri que o deserto do Sinai, ali onde eles estavam, tem uma grande variedade de serpentes venenosas que se escondem na areia e atacam as pessoas. Né? Então, os israelitas eles já sabiam disso e eles tinham muito medo disso, né? Porque ser picado por uma serpente venenosa daquele tipo significava uma morte lenta, uma morte com muito sofrimento, muito dolorosa. Então pensa comigo,
né, o sofrimento que esse povo estava tendo. Deus envia serpentes e elas começam a se espalhar pelo acampamento deles ali. E vai picando um e essa pessoa definha até morrer. E eles vão vendo isso acontecer. Pensa o sofrimento, pensa o pavor que eles tinham de ver que cada uma serpente que eles matavam, outras 10 apareciam. E ele vê que as pessoas iam definhando até a morte, iam morrendo, e uma morte com muito sofrimento. Então pensa o medo, pensa o pavor. Até que então, o povo ele entende o porquê que isso estava acontecendo, né? Cai a ficha deles. Eles então vão até Moisés e eles dizem: Moisés, nós pecamos. Nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra você, né? Ore a Deus e peça que Ele tire do meio de nós as cobras. E aí Moisés, nesse momento, o que ele poderia ter feito? Ele podia ter virado as costas para o povo, ele podia ter falado: bem feito para vocês, agora vai todo mundo ter a morte que vocês merecem, vocês têm um coração rebelde, distante de Deus, vocês estão tendo agora o que vocês merecem. Mas foi isso que Moisés fez? A Bíblia diz que Moisés orou pelo povo. E aí, no momento em que Moisés ele ora a Deus pelo povo, que ele se coloca diante de Deus como um intercessor pelo povo, o Senhor ele dá a ele uma instrução bem específica do que ele tinha que fazer. Então, Deus orienta Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocar ela num alto de um poste. Outras versões dizem também numa haste de madeira, né, num madeiro, para que todo aquele que fosse mordido por uma serpente olhasse para aquela serpente de bronze que Moisés tinha feito, ficaria curado e não morreria. Essa foi a solução. E isso soa até um tanto quanto místico, né? Uma serpente de bronze, a pessoa olha, não morre. Mas aqueles israelitas, né, lá no deserto, eles não tinham outra forma de serem curados, de serem salvos daquilo, a não ser crer com fé, que foi realmente Deus que colocou aquela instrução no coração de Moisés, né? E olhar para aquela serpente com fé, de que quando eles olhassem, eles seriam curados. Assim também nós, hoje aqui, a nossa esperança de salvação pela fé é olhando para o sacrifício de Jesus na cruz por nós. É a nossa esperança de salvação. O que a gente precisa entender, que é óbvio que naquela serpente não tinha nada de especial, não tinha poder, né? Não tinha nada de sagrado naquela serpente de bronze. Ela não foi feita para ser um ídolo para o povo de Israel. A força dessa mensagem também não está na serpente levantada por Moisés no deserto, mas está naquilo que ela significa, no seu significado. Toda a Bíblia, a gente fala muito disso aqui, que toda a Bíblia aponta para Jesus. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus. O Antigo Testamento, ele ilustra o Novo e o Novo Testamento explica o Velho. E é justamente no Novo Testamento que a gente vai entender a perspectiva, a explicação desse texto vindo do próprio Senhor Jesus. Então, abre aí o texto de João 3, do versículo 14 ao versículo 18. João 3, do 14 ao 18, diz assim: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, aquela serpente, né, de bronze, ela era um tipo, ela era uma representação, uma figura. E o próprio Jesus, ele se apresenta como o cumprimento daquela figura da serpente. Jesus ele se apresenta como o cumprimento daquela figura. No livro de Hebreus, diz que a lei ela não tem a imagem exata das coisas, mas sim a sombra de bens vindouros. Então, aquela serpente de bronze lá no deserto, ela não era a imagem exata, mas sim ela era a sombra de um bem vindouro que ainda ia vir.
Então, o que Deus, na verdade, ele moveu Moisés a fazer, não era apenas oferecer uma solução para um problema temporário, para um problema que estava acontecendo ali naquele momento. O que Deus mandou Moisés fazer foi, na verdade, promover uma figura profética daquilo que Jesus viria fazer na cruz por nós. Foi isso que Deus moveu Moisés a fazer. E essa é a mensagem que a gente encontra por trás desse episódio aqui da serpente de bronze. O contexto é completamente um contexto de pecado, né? A Bíblia diz que o povo se aborreceu, né, com a jornada ali no deserto. Eles se irritaram com a jornada, com a falta de água, com a falta de comida. Eles murmuraram, eles pecaram contra Deus e depois eles reconheceram que tinham pecado. E aí, depois deles terem feito todo o estrago, eles reconheceram. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui uma história de pecado. Em segundo, a gente pode observar que o pecado, ele sempre tem consequências. A consequência deles foi que vieram serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, né? A consequência do pecado se manifestou. E em terceiro lugar, eles reconheceram o seu erro e foram buscar ajuda. Isso mostra uma mensagem importante que a gente precisa entender como arrependimento. Né? Deus, ele estabelece agora, então, a restauração para o povo com uma condição. Todo aquele que olhar para a serpente de bronze, depois de ter sido picado por uma dessas serpentes, em vez de morrer, sobreviveria. Deus estava aqui, figuradamente, oferecendo a salvação. Porém, receber ou não a provisão que Deus estava mandando para eles ali, a cura, a salvação, receber isso, era uma decisão de cada um deles. Era a decisão que eles tinham de olhar ou não olhar para aquela serpente. Se eles olhassem, eles seriam curados. Se eles não olhassem, eles não seriam curados e iam morrer. Então, em primeiro lugar, vamos entender aqui. O que era essa serpente levantada por Moisés? Ainda que uma serpente de bronze, né? Algo de bronze. Ela era uma figura da maldição que estava assolando o povo. Essa serpente de bronze representava a maldição que assolava o povo. Então, eles estavam sendo mordidos, eles estavam sendo picados por essas serpentes, o que mostra que não era só um veneno mortal, que eles iriam morrer, mas que eles também iam sofrer muito até morrer, iam definhar até morrer, trazia dores terríveis. E agora a gente olha para isso e percebe que Deus, ele mandou que Moisés levantasse exatamente a mesma figura da maldição que assolava o povo. Ele levantou naquele madeira a mesma figura da maldição que estava assolando eles. E quando a gente fala hoje do problema da humanidade, né, do problema da maldição que nos assola nos dias de hoje em toda a história, né, qual é o problema? Qual é a maldição que assola a humanidade? Pode responder. Amém? Isso aí, o pecado. Exatamente. O pecado é a maldição que assola o povo, que assola a humanidade desde os dias de Jesus, desde antes dos dias de Jesus. Então, quando Jesus ele foi levantado naquela cruz, a mesma semelhança dessa serpente que foi levantada um dia, ele foi feito pecado por nós. É o que diz, gente, a palavra de Deus em 2 Coríntios 5, 21, não sei se você notou, mas esse versículo está sendo muito citado aqui, que diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, Deus, ele tornou pecado por nós, quem não tinha pecado. Para quê? Para que a gente fosse justo diante de Deus. Então, aqui tem a mesma figura sendo reproduzida. O pecado era a maldição que nos assolava, e o Senhor Jesus foi feito pecado por nós. O pecado nos assolava, mas Jesus foi lá e se fez pecado por nós. Mas por que Deus especificamente diz a Moisés que a serpente deveria ser uma serpente de bronze? Bronze na Bíblia, isso é muito interessante, é uma figura de juízo, né? O bronze representa juízo. E quando a gente olha para essa mensagem, Deus está comunicando algo aqui. Quando Deus ele oferece, né, o perdão ao homem, à mulher, né, ele não está apenas dizendo, olha, eu estou deixando o pecado para lá.
Olha, tudo bem que você pecou, eu estou deixando de lado. Não é isso que Deus está fazendo. O pecado, gente, ele precisava ser julgado. O que Deus, na sua bondade, na sua grande misericórdia fez, foi, em vez de julgar a nós, os pecadores, os que mereciam o julgamento, ele julgou Jesus. Ele julgou o seu filho em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser inocentados do juízo. Então, nós não somos pecadores, Jesus nos inocentou do juízo. Jesus nos inocentou, ele não disse, tudo bem, você pecou. Não, ele mesmo levou em nosso lugar os nossos pecados. Então, a mensagem que Deus enviou através de Moisés, quando levanta essa serpente de bronze, ele estava dizendo, eu vou julgar aqui o pecado, para que vocês, o povo, possam ser inocentados, para que vocês possam escapar do juízo que vem como uma consequência do pecado. Era isso que Deus estava dizendo aqui para o povo. Então, a gente percebe também, na declaração de Jesus, em João 3,17, que ele fala sobre a questão do julgamento. Ele diz assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, não quer dizer que Deus deixou de ser justo ou que ele não ia cometer o juízo, mas a ideia dele era poupar o mundo. E para isso, ele precisava julgar alguém, porque ele é justo. Ele precisava exercer o juízo, ele precisava julgar alguém para poupar o mundo. E no versículo 18, ele diz, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O juízo, ele é inevitável sobre o pecador. O que a gente pode experimentar é escapar do juízo quando a gente reconhece que Jesus já foi julgado em nosso lugar. A gente pode experimentar escapar do juízo quando a gente entende isso. Essa é a mensagem que Deus enviou aqui através de Moisés. Quando eu percebo aqui o detalhe específico, muito específico que Deus diz, olha, todo aquele que olhar para aquela serpente de bronze, vai ficar curado, não vai morrer, vai sobreviver. Ou seja, Deus está dizendo, eu tenho a solução, mas vocês têm a parte e a responsabilidade de vocês para que vocês possam usufruir dessa solução. É isso que Deus está dizendo. Ou seja, Jesus diz assim, como se ele dissesse assim, eu não vou empurrar a salvação goela abaixo de ninguém. Ele não faz isso. Mas quem reconhece não apenas a sua necessidade, a consequência do seu pecado, mas quem reconhece que Jesus está oferecendo a salvação, precisa se posicionar, precisa olhar para essa serpente que foi levantada. Assim como nenhum de nós vai experimentar a salvação sem olhar para o sacrifício de Jesus. E muitas pessoas, elas tentam substituir a salvação através de boas obras, através de fazer coisas boas, através de uma série de coisas, que não levam a nada, que não são o que a Bíblia diz, que não levam a lugar nenhum. Porque só há uma maneira de escapar do veneno dessa serpente, de escapar do veneno do pecado. E é quando a gente olha para a obra de Jesus na cruz. É a única maneira de escapar do veneno do pecado. A cruz, ela é a solução de Deus para a humanidade, gente. É quando a gente olha para a cruz e esse olhar não é somente de contemplar, de ver, mas é um olhar de tomar posse, de crer totalmente, de se apropriar daquilo que Jesus fez em nosso lugar. E a palavra de Deus mostra que essa responsabilidade, Deus manda o juízo, e o homem que causou a situação, ele não precisa apenas de arrependimento, de reconhecimento, mas ele também precisa olhar e crer. Ele precisa se arrepender, ele precisa reconhecer, mas ele precisa olhar e ele precisa crer, ele precisa tomar posse. Quando Jesus diz, todo aquele que nele crê não pereça, ele não está apenas falando de crer que Jesus existe. Ele não está só falando de crer que Jesus é o Deus encarnado, mas ele fala especificamente de crer na obra que ele realizou. E é a obra de substituição, é a obra da cruz. A obra de Jesus na cruz foi uma obra de substituição. Então, essa substituição, essa fé, ela precisa gerar
uma identificação de quem nós somos. Paulo, ele fala em Gálatas 2:20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. Então, o que Paulo estava dizendo aqui? Não é uma afirmação literal, ele não está dizendo literalmente que ele estava preso nas mesmas correntes que prendiam Jesus ali. O que ele está declarando aqui é assim, já que Jesus assumiu o meu lugar e me substituiu, sendo julgado para que eu não fosse, eu me reconheço naquela cruz. Quando eu olho para ele, quando eu olho para a cruz, eu me vejo lá, eu morri. É isso que Paulo está dizendo aqui. E essa é a mensagem do batismo, né? A Bíblia diz que nós somos sepultados com ele, mas nós também fomos ressuscitados com ele. Então nós estamos em Cristo. Estar em Cristo é se ver nele. É reconhecer, em primeiro lugar, essa identificação de quem nós somos. Porque se ele assumiu o meu lugar, então eu creio nessa substituição. Paulo também diz, em Colossenses, ele diz, vocês morreram com Cristo. Ele também diz, vocês ressuscitaram com Cristo. E em Efésios, ele diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é identificação, isso é quem nós somos. É uma fé que reconhece a substituição. E essa fé não apenas reconhece, não apenas olha e reconhece, mas ela também se apropria dessa substituição, ela toma posse disso. Então, a partir do momento que a gente vê Jesus como um substituto, né, nos fornecendo, nos provendo uma salvação gratuita, essa fé ela se apropria. A partir do momento que a gente vê Jesus como um substituto. Paulo, ele escreve também em 1 Timóteo 6,12, ele diz assim, toma posse da vida eterna. Então, nós precisamos nos apropriar pela fé. Nós precisamos nos apropriar pela fé dessa salvação. A salvação, ela se recebe por fé. E a fé, em uma definição de uma Bíblia em Hebreus 11:1, diz, a fé é uma posse antecipada daquilo que se espera. É tomar posse antecipadamente daquilo que a gente espera, daquilo que a gente vê. É se apropriar de algo, é tomar posse de algo. Isso é fé. Mas também a gente precisa confessar. Jesus, ele diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Então, a gente precisa olhar para essa história e perceber que Deus, ele é justo a ponto de não deixar o pecado impune, a ponto de não deixar o pecado sem julgamento. Mas também a gente precisa entender o coração de amor e o coração de misericórdia de Deus, que mesmo precisando fazer justiça, ele oferece uma salvação para o homem. Para a nossa condição de pecado, para a sua consequência, Deus oferece uma salvação gratuita. E quando a gente entende essa mensagem, fica fácil a gente entender Jesus dizendo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Por isso, a gente precisa entender a condição de pecado, reconhecer que o pecado gera consequências. E a Bíblia fala da consequência, né? Ela fala do veneno dessas serpentes como sendo a morte. E também a gente não pode pensar só na morte, numa perspectiva física, numa perspectiva natural aqui. Porque quando Jesus diz, todo aquele que crê não pereça, ele está falando aqui da morte eterna, da condenação eterna, não é da morte física. E essa é a principal consequência do pecado, é a morte eterna, é a condenação eterna, é a principal consequência. Porque a Bíblia diz que o inferno ele foi preparado para Satanás e seus demônios. Nunca foi ideia de Deus, Deus nunca quis que o homem estivesse lá, porque ele foi preparado para Satanás e seus demônios. Mas por causa do pecado do homem, Jesus se tornou participante da mesma condenação que o diabo, nos substituindo. Olha que maravilhoso. Então, como o Du ministrou aqui há algumas semanas atrás, o pecado é não amar a Deus, o Pai, de todo o nosso coração. É amar mais o mundo, é amar mais nós mesmos, é amar mais as coisas do que o Pai de todo o nosso coração. Isso é o pecado.
Porém, Deus, ele nos oferece a solução que precisa ser aceitada. Tem uma solução aqui, ela precisa ser aceitada. A gente precisa entender a nossa condição e olhar para a cruz. Como eu falei, não com o olhar de contemplar, mas com o olhar de tomar posse. Olhar para o Senhor Jesus, reconhecendo o quanto a gente precisava desse ato de misericórdia, o quanto a gente necessitava disso, exercendo a fé e nos apropriando daquilo que Ele oferece. Ele está oferecendo. Quando alguém te oferece um presente, não é só pegar e aceitar. É isso que Jesus está fazendo, Ele está nos oferecendo o maior presente. E a gente só precisa aceitar esse presente. Amém? Então, para a gente finalizar, o louvor pode subir, você já pode se colocar de pé, como diz o pastor Luciano Subirá, para parecer que está terminando. Quando Jesus ele declara lá na cruz, né, como a gente leu aqui no início, ele declara, está consumado. No grego, essa palavra, ela significa tetelestai. Uma palavra que tem 3 significados diferentes, mas muito importantes. O primeiro significado é quando um pai dava uma tarefa para o filho. Aí o filho ia lá e terminava aquela tarefa. Ele voltava para o pai e dizia, tetelestai, terminei a tarefa que você me deu para fazer. O segundo significado, quando se comprava um imóvel, né, e quitava esse imóvel, recebia um carimbo escrito, tetelestai, a dívida está paga, não deve mais nada. E terceiro, quando se tinha a escritura, né, registrada, conquistada de algo como um direito de posse, tinha um registro nessa escritura, escrito tetelestai. Agora você pode usufruir da sua propriedade. Então foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Jesus, ele cumpriu toda a obra que o Pai deu para ele fazer. Jesus, ele pagou completamente a dívida que nós tínhamos com Deus. E por causa disso, também a gente pode usufruir de tudo que Ele tem para nós. Ele conquistou para nós, gente, o acesso à presença de Deus. Ele conquistou para nós o perdão, Ele conquistou para nós a justificação. Ele nos substituiu. Ele conquistou para nós uma vida nova a todos os que creem nele. Ele conquistou a cura completa, a libertação completa de todas as ansiedades, de todas as nossas doenças, de toda a ansiedade, de tudo aquilo que nos assola. Ele conquistou a vitória sobre a morte. Ele conquistou uma vida abundante enquanto a gente viver aqui na terra. É o pacote completo da salvação que o Senhor conquistou para nós.